Olá, amados irmãos, mais uma semana, né? Estamos de volta aqui. Semana 6, tá? Sexta semana. Vamos dar continuidade de onde nós paramos ali. Nós paramos em Gálatas 2 e fomos do 11 ao 21. Mas antes de tudo, eu queria fazer uma correçãozinha de algo que eu falei semana passada, que nós seríamos 11 apóstolos, né? Então, eu queria só dar uma correção para o grupo em adoração e dizer que nós não somos 11 apóstolos. Calma. Somos 11 santos em Cristo. Eu procurei muitas coisas para ver o que nós éramos em relação a Cristo, e o que eu mais me aproximei foi que nós somos santos, separados para Cristo. Então somos 11 santos em Cristo, não 11 apóstolos. O que na verdade que apóstolos são aqueles que foram escolhidos a dedo por Jesus quando estava aqui na terra, né? Fez a escolha de todos: siga-me, largam tudo e siga-me. E eles seguiram a Cristo e Cristo os enviou pessoalmente, literalmente, né? Eles eram apóstolos. Hoje nós somos pastores, somos, né, santos em Cristo. Amém? Então vamos lá. Semana passada nós lemos então do capítulo 2, do 11 ao 21, como eu já falei, e vimos que Paulo, fazendo a introdução, tá, gente? Sempre faço uma introdução daquilo que nós vimos na aula anterior para dar continuidade nos próximos versículos ou no próximo capítulo. Então, na semana passada, lemos de capítulo 2, do 11 ao 21, e vimos que Paulo vê Pedro se dissimulando com os gentios, com aqueles da fé. E, só para lembrar, Pedro foi designado para pregar para os judeus, enquanto Paulo foi designado para pregar para os gentios, só para lembrar, para ficar bem na nossa memória. Paulo, vendo essa dissimulação de Pedro, estar ali envolvido com os gentios, comendo, bebendo, então ele repreende a Pedro e diz na presença de todos, no versículo 14, ele fala o seguinte para o apóstolo. Ele diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a vontade do Evangelho, a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, Cefas, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele dá aquele puxão de orelha ali em Pedro, para que ele tomasse tenência e ficasse no lugar dele, onde ele foi designado, né? Assim como nós também, né? Temos que se pôr no nosso lugar e passar a palavra para aqueles que necessitam. Amém? E Paulo, então, ele dá uma aula do que é viver pela fé, dizendo mais uma vez: não somos justificados pela lei, e sim pela fé em Jesus. E por fim, Paulo se põe como exemplo para todos, inclusive aos outros apóstolos. Ele se põe como exemplo, né? Ele diz assim, em Gálatas 2, 19 e 20, pois eu, pela fé, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 19, Gálatas 2 ainda. Versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele afirma tudo isso com tamanha convicção, porque antes dele ter essa certeza e essa convicção, o que ele fazia? Ele vivia sob o jugo da lei. Então os romanos, eles achavam que o cristianismo não era uma religião que tinha fé em um único Deus, e sim uma seita, né? Que estavam tentando
destruir os deuses dele, né? Porque o cristianismo, nós temos a fé em um único Deus, mas eles tinham muitos deuses, então eles tinham esse medo, essa precaução. Então, como a força maior era Roma, eles tentavam destruir os crentes. O que tentaram, mas não conseguiram nada, né? Porque, como já foi pregado, o crente é como uma clara de neve, quanto mais bate, mais cresce. E hoje alcançou a nós, em pleno século XXI, o Evangelho chegou até nós, graças esses homens maravilhosos. E ele continuou: e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Final do versículo 20. E vocês viram nesse resumo, espero que tenha dado para entender. Caso não deu para assimilar, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. Vimos que vocês viram nesse resumo que Paulo faz uma repreensão aos presentes naquele momento. Agora, no capítulo 3, ele vai repreender toda a igreja. Toda a igreja ele vai repreender. E ele começa da seguinte forma. Vamos fazer a leitura em Gálatas 3, que vocês vão ver que ele traz essa repreensão para toda a igreja, né? E você pode imaginar ele lá na frente da igreja, né, pregando. Então ele diz assim em sua pregação: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sim em vão que tantas coisas sofrestes? Terá sido em vão? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele diz aqui no versículo 3, no finalzinho: agora, vos aperfeiçoando na carne, tendo começado pelo Espírito. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que começaram pelo Espírito. Paulo, quando começou a pregar para eles se converteram. E agora Paulo sai de cena, e quando ele volta, quando ele retorna, ele vê toda essa coisa acontecendo. Eles estão dando ouvidos àqueles falsos crentes, trazendo para eles que seria necessário acrescentar Jesus Cristo à lei, né? Então ele fica indignado e dá essa pregação aí para toda a igreja, né? Tentando modificar aquele veneno que eles tinham colocado lá na igreja, né? Então Paulo, em Gálatas 3, no versículo 11 e no versículo 12 de Gálatas 3, um pouco mais adiante, nós só lemos até o 5. Ele tenta colocar um pouco de juízo na cabeça de todos daquela igreja, né? Então ele diz assim no versículo 11 de Gálatas 3: é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, né? Pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Lá adiante, depois do capítulo 6 em diante, ele vai falar sobre a experiência de Abraão, mas aí já é para a semana que vem que nós vamos bater nesse assunto. Versículo 12 diz: mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Ele encerra o versículo 12 dessa forma. Então, o que acontece? Paulo, ele procurava, de todas as formas, fazer com que aquele povo daquela província entendessem de uma vez por todas o que valia mesmo era viver por fé em Jesus e não permanecer na crença de estar salvo pelas obras e o cumprimento da lei, mas sim viver por Jesus Cristo.
Hoje em dia também acontece muitas vezes da mesma forma. Muitas pessoas estão aí vivendo, principalmente os milionários ricos, né? Essas pessoas que têm muito dinheiro, eles não se importam com viver pela fé, o andar pela fé com os olhos da fé, né? Eles querem ter a força obtida pela força do seu dinheiro, pela força da sua capacidade própria, né? Onde a Bíblia diz que maldito o homem que crê em suas próprias forças, né? Então, o que eu quero deixar? Eu quero deixar nessa semana para os irmãos. Nós vamos ler em Tiago 2, eu estava procurando aqui. Lá em Tiago 2, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, para poder fechar essa aula, né, esse discernimento aí de Gálatas 2. Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 26, nós vamos ler e vamos estar encerrando por aqui. Amém? Então vamos ler. Tiago 2, capítulo 14 ao capítulo 26. Eu vou fazer a leitura. Meu título diz: A fé sem obras é morta. Tá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem, contudo lhes der necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi só por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras da fé, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que nós podemos deixar para nossas vidas é que nós só não podemos só estar indo para a igreja, dizendo que nós temos fé em Deus, e passar de largo quando a gente encontrar alguém que precisa de algo, né? A gente precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor, porque tem sempre alguém precisando e necessitando de alguma coisa, seja literalmente ou seja espiritualmente. Se a gente observar, ficar com bastante atenção, a gente vai observar que tem gente precisando. Pode ser um parente, pode ser um vizinho. No mínimo, nós temos que ajudar, pelo menos em oração. O que é o ápice de tudo, né? A gente orar e orar por todos. Amém? Então fica assim, com o livro de Tiago, o final da nossa aula de hoje. Mas antes de tudo, eu queria agora dizer uma coisa para os irmãos. No final de todas as aulas, eu vou implantar uma novidade, tá bom?
Então eu vou trazer uma bênção apostólica, veio no meu coração, eu estava aqui lendo a palavra e veio no meu coração isso. E a bênção apostólica, eu não sabia, fazendo a pesquisa aqui encontrei. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na conclusão da segunda epístola aos Coríntios, viu? Vocês aprendem e eu também aprendo. Então vamos à bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo caiam sobre esse grupo e sobre toda a igreja do Senhor Jesus. E todos os integrantes do grupo digam amém. Amém? Tá aí. Obrigado e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Amém.